Olá, maravilhinda! Seja bem-vindo ao canal mais poderoso desse YouTube, ao Lady Pod. Hoje, nosso terceiro episódio, eu tô com uma convidada mais que especial. É como uma irmã pra mim. Ela é formada em Educação Física, foi a primeira instrutora de Fit Dance na região sul fluminense, é terapeuta sistêmica, analista corporal, tá? É uma pessoa incrível, dedicada, ama falar. Então, minha filha, aqui a gente vai ficar até amanhã, tá? Seja bem-vinda, Nayara Pilade! Oi, gente! Tudo bem? Um prazer imenso estar aqui, muita gratidão. Como a Andresa disse, né? Nós somos quase irmãs, vi a Andresa crescer, né? Verdade. Cantando no quintal, bem à beça. E um prazer estar aqui, tô muito feliz. Eu também, tô muito honrada, tá? Pra gente começar, eu queria que você contasse um pouco quem é a Nayara, como foi seu processo de evolução na sua carreira. Ela teve essa transição de carreira, é uma profissional incrível, mas eu queria que você contasse para as pessoas, principalmente para quem não te conhece, para conhecer um pouquinho de você e entender, né? Sim. Então, queridos, eu sou Nayara Pilade, né? Tenho 38 anos, não precisava, né, gente, falar a idade. Certo, bem. E eu sou educadora física de formação, como diz a Andresa. Trabalhei aí 15 anos na área da educação física e eu jurava que eu tinha nascido para isso, né? E eu fiz realmente o melhor que eu podia naquela época, mas hoje eu me encontrei, de verdade, né? Essa coisa da terapia veio de um processo meu, né? De uma busca minha. Na verdade, a questão do desenvolvimento pessoal eu entrei por acaso, né? Porque eu tinha uma academia que tinha muitos funcionários e eu precisava dar um jeito de criar expertise para dar conta dessa equipe. E aí eu fui fazer um curso de coach. E aí eu me apaixonei, falei, meu Deus, é isso. É isso. Entreguei o TCC e já comecei a trabalhar como coach de emagrecimento. E aí eu atendia grupos, né? E uma necessidade absurda, estudar. Fiz mais um curso de coach de emagrecimento específico, né? Com ferramentas específicas. Fiz especialização em distúrbios alimentares, enfim, tudo que você imagina de emagrecimento, de distúrbio alimentar, é tudo isso que eu fiz, né? Que tinha tudo a ver com a educação física. Mas o negócio começou a ficar sério, aluguei uma sala, comecei a atender grupos. E quando eu fiz o curso de analista corporal do Corpo Explica, aí a minha ficha começou a cair de que eu realmente, de repente, não seria educadora física para o resto da vida. Naquele momento, aquilo mexeu comigo, aquele conhecimento. Uhum. E aí eu fui fazendo outros cursos, fiz o curso de consciência sistêmica, aí minha cabeça, pá, explodiu. Falei, nossa, isso aqui me encontrei. E fiz o curso de consteladora, infinitos cursos e mais cursos, e tô aqui hoje. Né? Há 3 anos atrás eu fiz essa transição total de carreira, porque eu já venho há uns 8 anos nessa de trabalho em grupos com coach e educação física, né? Me dividindo. E nesses últimos 3 anos, quando veio a pandemia, a academia fechou, eu falei, agora é minha chance. Meu foco é ali agora eu vou. Meu marido me apoiou e eu tô aqui hoje, feliz da vida, né, estudando cada vez mais e entregando o melhor que eu posso. Essa questão da constelação, né? Muita gente confunde, às vezes, o que é constelação, ou até mesmo não sabem. Às vezes acham alguma coisa espiritual. Para as pessoas entenderem mais o que de fato é essa constelação familiar. Agora eu vejo até no Instagram, assim, constelação empresarial. Então tem crescido, né? Sim. Isso, e para as pessoas entenderem um pouco mais o que de fato é. Sim, então vamos lá. A constelação sistêmica, né? Ela é um termo alemão, né? Porque o criador da constelação sistêmica é Bert Helling, ele era um alemão, foi padre, enfim, não vou contar a história dele. Mas a tradução do alemão para o português veio como constelação sistêmica. E aí, constelação a gente pensa que é o quê? Alguma coisa com estrela, alguma coisa com astro. Mas se viesse com uma tradução bacana, seria colocar em ordem, certo? Porque eu sempre faço uma pergunta para os meus clientes. Você acha que só o amor basta nas relações? Não. O amor ele precisa de ordem, né? Então, as leis sistêmicas, que é a base da constelação, ela vem para trazer ordem para os sistemas. Sejam eles sistemas empresariais, sejam eles sistemas familiares, certo? Então, essa é a base do trabalho. A constelação, ela vem
das leis sistêmicas, que são leis naturais da vida, assim como a natureza segue essas leis, nós também deveríamos seguir. Aí você pode dizer, Nayara, o que são leis sistêmicas? Nunca ouvi falar, inclusive não quero saber, tenho raiva de quem sabe. E aí eu costumo fazer uma analogia. Então, é a mesma coisa da lei da gravidade. Se você pular do 10º andar só porque você não acredita na lei da gravidade, não vai te acontecer nada? Só que não, né? Então, as leis sistêmicas existem, funcionam, e quando a gente não tem consciência sobre isso, vai ficar mais complicado pra gente. Porque todas as vezes que a gente tá vivendo a vida sem congruência com essas leis sistêmicas, nós vamos ter vários sintomas. Que sintomas? Problema no relacionamento conjugal, problema que não emagrece, problema de saúde, problema que no trabalho não tá bom. Então, esses problemas, eles são sintomas de que alguma coisa está fora de ordem dentro desse sistema, certo? E as questões familiares, a gente tem, às vezes, um pouco de dificuldade de entender que a nossa história não começou com a gente, né? Eu não comecei um livro da página 1. Antes de eu estar aqui, esse livro já tinha umas 250 páginas atrás, né? Teve mamãe, papai, vovô, biso. E eu trago comigo todo esse histórico a nível celular, a nível de DNA. Então, eu não tenho como ignorar tudo isso que veio antes de mim. E quando eu ignoro, eu vou ter problemas, certo? Porque uma outra pergunta que eu costumo fazer é: você acha que uma árvore sem raiz se sustenta? Não. Não. De forma alguma. Não. Quem é a nossa raiz? Nossos ancestrais. Exatamente. Papai, mamãe, vovô, vovó, geralzão. Geralzão é nossa raiz. Então, se eu não tenho uma raiz forte, eu não tenho como ser uma árvore maravilhosa que floresce, que dá frutas, que dá sombra, né? Exatamente. Então, eu tenho que olhar para essa raiz. Eu fiz o processo, né, de constelação familiar e pra mim, de fato, foi aquele, meu Deus do céu, caraca, é isso? E aí você, de fato, começa a ter consciência sobre a sua vida e sobre as coisas que têm acontecido, né? E essa questão da gente, às vezes, rejeitar uma pessoa, né? Que é nossos ancestrais e tal, impacta muito, né? Na nossa vida. Completamente. Exatamente. E assim, eu fiz o processo de constelação. E aí, como não excluir essas pessoas, né? Sim. Ou como conseguir caminhar daqui pra frente? Então, primeiro que quando você diz assim, eu não aceito o meu pai. Ou, Deus me livre a minha mãe. Ou, ninguém fala, eu não falo com a família do meu pai, né? Então, quando a gente quer excluir, é como se eu pegasse aquele livro e eu quisesse arrancar uma página daquele livro. Já viu quando a gente arranca a página de alguma coisa, que começa a soltar lá atrás? Vai dar tudo problema. Despenca, né? Exatamente. Porque uma das leis sistêmicas é a lei do pertencimento. Tudo e todos têm direito a pertencer. Ainda mais pai e mãe, né, querida? Que pai e mãe é raiz. Se a gente quer excluir, tipo, Deus me livre meu pai. Você acha que vai dar bom? Claro que não. Claro. Né? Mas essa coisa de tomar os pais vai muito além de amar. Eu não preciso amar o meu pai e minha mãe. Eu não preciso conviver com o meu pai e com a minha mãe. Honrar os meus pais vai muito além de conviver e amar. Porque amor é convivência. Como é que eu vou falar para uma pessoa que a mãe doou para adoção que ela tem que amar a mãe dela? Faz sentido? Nenhum. Mas essa família pode ter adotado ela, né? Esteve a serviço daquele sistema anterior. Mas e se essa mãe e esse pai não tivessem tido ela estaria vivendo o que ela está vivendo hoje? Não. Não. Então, honrar os nossos pais, né? Tomar esses pais é entender que eles fizeram o melhor que eles puderam, com as condições que eles tinham e com o nível de consciência que eles tinham. E entender que eles me deram o que de mais precioso eu podia receber, que é a vida. Né? O que aconteceu depois que eu nasci, entre aspas, não interessa, vamos dizer assim. O que interessa é que você tenha a vida, que é o mais precioso que você pode receber. E quando a gente fala de colocar em prática as questões sistêmicas, é pegar essa vida que você recebeu e fazer algo bom com ela. Só que, infelizmente, Andresa, às vezes a gente vai fazer igual. Porque quando eu recebi coisas maravilhosas da minha família, e eu repito, é lindo.
né? Tipo, nossa, minha mãe é maravilhosa, ela é bondosa, a minha mãe é super divertida, eu herdei isso dela. Mas e as cagadas da minha mãe? Quando a gente não tem consciência, a gente traz tudo. Sim. Não filtra, né? A gente não consegue filtrar. Então, ter consciência para eu fazer esse movimento. Querida mãe, querido pai, isso aqui, ó, gratidão, vou levar. Isso aqui, gratidão, não vou querer e vou fazer diferente. Aquela pessoa que empurra o microfone. Então, esse movimento é um movimento de consciência. De pegar aquilo que foi bom para você e isso aqui fazer diferente. Aceitando aquilo que veio da forma como veio, né? E qual que é a diferença entre a análise corporal e a terapia sistêmica? Então, são duas técnicas diferentes, tá? A terapia sistêmica, porque a constelação em si é uma ferramenta, que a gente pega lá os bonequinhos, né? Tem a técnica com pessoas e tem a técnica que eu utilizo, que é individual com bonecos, que a gente vai perceber quais que são as dinâmicas inconscientes que você traz, que tem por trás do seu problema, né? Então, a constelação em si é a técnica. A terapia sistêmica é para a gente conseguir, depois daquilo que eu tive consciência, conseguir fazer algo diferente com aquilo. Porque entender que eu não estou conseguindo prosperar na vida porque ninguém da minha família prosperou é fácil. Tipo, mostra o pessoal que veio antes, passou mó perrengue. O pessoal passou fome, foi tiro, porrada e bomba. Até aí, ok. Como é que eu faço diferente? Porque nós somos levados inconscientemente a, por exemplo, a procrastinar num negócio que você sabia que ia te trazer mais dinheiro, a pegar o dinheiro e ao invés de você usar com sabedoria, gastar tudo, fazer dívida, né? Eu tenho um outro exemplo também, por exemplo, eu tenho vários clientes que vieram de famílias pobres e que conseguiram ganhar dinheiro. Mas eu tenho um cliente que ele ganha muito bem. Muito mais do que a média, do que a grande maioria. E eu te pergunto, o que ele tem na vida? Nada. Dívida. Ai, Jesus. Essa é a forma pior que nada ainda. Ele olha para os ancestrais dele e diz assim para eles: eu honro vocês com essa escassez. Vou continuar nesse Vou caminho. continuar nesse caminho. Por mais que ele ganhe dinheiro, ele está honrando aquela escassez. Tem gente que ganha dinheiro e não gasta nada, não usufrui de nada. É outra forma de dizer: eu sou fiel à escassez de vocês. Então, a primeira fase do trabalho é ter consciência dos padrões inconscientes que eu estou repetindo. E depois, com muita vigília, literal, assim, na força, a gente está vigilante nos nossos pensamentos, nos nossos comportamentos e nas nossas ações diárias. Porque senão é para lá que a gente vai para ser fiel àquelas pessoas que vieram antes, certo? E os nossos ancestrais, eles estão, tipo, torcendo para que a gente faça algo bom com essa vida que a gente recebeu, né? Porque, por exemplo, eu costumo dizer, às vezes os meus avós não estão mais aqui, ou os meus pais não estão mais aqui, mas eles vivem em mim. E quando eu tenho sucesso, eu sou a alegria desses ancestrais. Entende? Só que na nossa mente inconsciente, eu preciso pertencer e para pertencer eu faço igual. Entende que existe uma gente, dualidade. Isso é muito forte, meu Deus do céu. Isso é muito surreal. Puxadíssimo, tá, minha gente? Puxadíssimo. Por favor, façam isso, tá? Uma coisa que você falou é estar vigilante, né? Sim. Hoje a gente tem a internet dá muita informação pra gente. A gente tem muito acesso à informação, né? E esse processo de estar vigilante, você é mãe, a gente tem que estar vigilante para não passar isso pros filhos, né? Porque hoje você já tem essa consciência maior de tudo isso. Porém, a gente também pode buscar essa informação, né, de alguma forma. E como não passar isso para eles, já que você já tem essa consciência? Então, gente, assim, falando na realidade, é um desafio gigantesco. Porque quando você pensa, você já está fazendo igual. Por exemplo, uma coisa que eu via muito na minha infância é: vai lavar essa mão porque você pegou no dinheiro, o dinheiro é sujo. Eu já tenho consciência de que se eu trouxer essa crença para os meus filhos, vai ser mais difícil eles prosperarem. Sim. Mas quando eu percebo, a criança pegou o dinheiro e eu já tô assim, respirando fundo e dizendo: vai lavar a mão, meu filho, que a gente vai almoçar, tá com a mão suja. É vigília, porque quando vê, a gente já falou, né? Questão de merecimento também eu percebo na minha vida. Às vezes a minha mãe falava assim: será que você tá merecendo? E aí eu tô criando crença de não merecimento nesse indivíduo, né? E aí que os meus filhos viram e mexem: mãe, você pode me dar isso? Aí eu tenho que respirar fundo 135 vezes. Porque às vezes quando eu vejo, já falei. E aí eu volto e falo: meu filho, olha, a mamãe se posicionou errado, tá?
você merece, só que a gente tem que ver se você tá se comportando pra ganhar isso nesse momento. Você merece tudo. Você é merecedor. Só que quando a gente percebe, a gente já falou, já fez, já foi. Então, dentro desse processo, né, de consciência, a gente realmente, muitas das vezes, a gente vai ter que voltar, pedir desculpa, dizer que errou. Isso no relacionamento, o tempo inteiro a gente faz isso. Quando eu vejo, já tô tratando meu marido igual minha mãe tratava meu pai, ou vice-versa, ou já tô... Enfim, a gente copia mesmo. Então, a vigília é nesse sentido, de estar vigiando o que eu tô pensando, vigiando a forma como eu me sinto, né? Que a gente tem infinitas ferramentas pra gente sair desse estado. Mas assim, de verdade não é fácil, porque eu não tenho como raspar as minhas células e tirar essas informações. E eu tenho muitas boas informações também. Porque quando a gente fala disso, a gente quer eliminar a nossa família. Falar, poxa mãe, vacilou, cara. Por que você não foi rica aí? Porque seria mais fácil pra mim. Só que não é sobre isso. Se aquelas pessoas não tivessem passado toda aquela dificuldade, eu não estaria aqui hoje. Então, você estaria passando por coisas piores, né? Exatamente. Eu tô aqui vivendo, tenho uma cama boa pra dormir, mas talvez meu bisavô não tenha tido. E gratidão que eu tô podendo fazer algo diferente. E é graças a ele que passou um perrengue danado que eu tô aqui hoje. Exatamente. Então é agradecer, botar todo mundo nessa... botar aquelas páginas que eu quis arrancar, colar ela lá, porque todo mundo pertence, né? E como eu disse, às vezes a gente tem relações difíceis com os nossos pais. Eu não preciso estar perto deles para honrar a vida que eu recebi. E eu nem preciso amar, certo? Eu preciso respeitar e entender que cada um dá aquilo que consegue dar. Você não sabe como é que foi a história dos seus pais? Será o que eles receberam para poder entregar isso para você, né? A gente só tem aquela visão daquele momento e a gente julga aquele fato. Só que se eu olhar a história do meu pai e da minha mãe, o que será que eles receberam para poder ter me entregado isso? E às vezes, e muitas das vezes, nossos pais se esforçaram para entregar um negócio melhor do que eles receberam. Aí eu penso que é ruim e eu penso, não tá tão ruim assim não, porque eles receberam nada, né? Então, é pegar essa força dessa ancestralidade para fazer algo bom na vida. Entendi. Meu Deus. Que loucura. Muito louco. Pesado, pesado. Mas é lindo, tá, gente? A questão sistêmica é linda demais. Porque quando a gente trata com sistema, a gente fala sobre você, quem veio antes, seus filhos, que nem chegaram ainda, mas vão vir, os netos. A gente está olhando para um todo, né? E é lindo. Bom, você explicou sobre a terapia sistêmica, né? E a análise corporal? Onde ela se encaixa nesse processo? Então, vamos lá. Análise corporal é uma outra ferramenta que a gente utiliza. Análise corporal é sobre você, né? A gente falou das questões sistêmicas, que é sobre você, sobre quem veio antes, quem vem depois. A análise corporal é sobre quem você é e a sua forma de funcionar no mundo, certo? Todo mundo passa por uma fase de molde, desde a gravidez de mamãe, desde barriga de mamãe, até 7 anos de idade, mais ou menos, né? E nessa fase de molde, nós passamos por 5 fases, tá? Todo mundo passa pelas 5. E a diferença minha para você é o quanto cada uma dessas fases foi mais ou menos marcante no sentido de trauma. Se eu tenho muitos traumas nesta 4ª fase, eu vou ter muitas características físicas, mentais, relacionais, emocionais desta fase. Então, Nayara, como é que é isso? Eu sou um negócio só? Não. A gente tem um pouco de cada. E às vezes tem gente que tem 2 muito fortes, 3 muito fortes. Então, cada um tem uma história e vai ser única, né? E esse corpo, o formato do corpo, a sensação que esse corpo passa, conta uma história. Então, quando eu olho um corpo, eu já entendi o que aconteceu ali naquele momento, quais foram os maiores traumas, qual vai ser a forma que essa pessoa funciona na vida, né? Quais que são as tendências. Então, a leitura corporal, ela serve para isso. E isso é libertador. Por exemplo, eu tenho muito do traço de caráter oral, assim como você, né? A gente gosta bastante de falar. A gente gosta de falar. A comunicação é o ponto alto, a comunicação e empatia do traço oral, né? Mas o traço oral também, por exemplo, tem dificuldade de dizer não. Né? Caraca. E aí vamos entender. Qual é a dor do traço oral? Vamos dar um exemplo, tá, gente? De um traço para vocês entenderem. A dor do traço oral é a dor do abandono. Na fase da amamentação, na fase de 1 ano até 1 ano e meio, né? Desde o nascimento até 1 ano e meio, alguma coisa aconteceu, ou várias coisas aconteceram, que essa criança
percebeu que foi abandonada nas necessidades básicas. Tipo, a criança chora e a mãe tem que vir entender. Xixi, cocô, fome, medo, barriga tá doendo, um bicho mordeu, a roupa tá apertada. A mãe tem que ficar ali adivinhando. Só que se essa mãe tá num sistema onde ela tá passando por vários problemas, a criança chorou que tá com medo, a mãe vem e dá um biscoito na mão dela. Resolveu o problema? Não. Então, ficou gravado que ela foi abandonada nas necessidades básicas. Então, dentro das pequenas necessidades diárias que podem ter sido abandonadas, né? E também grandes fatos. A mãe não conseguiu amamentar. A criança não vai entender. Ah, não, é porque o peito da minha mãe pedrou, ela não pôde. A criança não tem entendimento. O que ela espera é que ela seja amamentada, é o natural. Certo? Então, ficou gravada a dor do abandono. Ah, a mãe saiu do hospital e a criança ficou internada 5 dias. A criança tem entendimento para dizer, ah, tadinha, minha mãe, né, eu precisei ficar internada, foi por amor a mim. Não, ficou gravada a dor do abandono. Então, uma pessoa que tem gravado a dor do abandono, que está gravado na nossa amígdala cerebral, ela vai passar a vida tentando evitar de novo essa dor. Logo, quando alguém me pede uma coisa, É sim, né? eu digo que sim, porque se eu disser não, a tendência é que essa pessoa se afaste. Se eu já passei a dor do abandono, eu quero que as pessoas se afastem? Não. E aí, a gente entra, por exemplo, uma pessoa oral tem tendência à dependência emocional. Exatamente por esse motivo de ser uma pessoa que olha sempre a sensação do outro, né? O desconforto que vai causar no outro e vai se deixando de lado, né? Então, só para você ter uma ideia do que é uma leitura corporal e como que isso pode ajudar a gente a entender como a gente funciona e a gente conseguir colocar limite nas relações, né? Exato. Gente, esse bate-papo aqui, ó, podia ir até amanhã, tá? 5 dias e 5 noites. 5 dias, porque é um assunto que você fala assim, caraca, eu não tinha dimensão dessa situação. Bom, Nayara, eu queria primeiro agradecer você ter aceitado esse convite. Para mim foi muito gratificante. Gente, façam terapia sistêmica, façam a constelação, cuidem de vocês. A gente precisa se conhecer e ter consciência da nossa vida. Então, como faz, Nayara, pra te achar, pra te seguir, aonde você tá? Então, gente, meu Instagram é Pilares Nayara, Já tá? segue lá. Né? Lá tem o meu WhatsApp, né? Pode chamar também no direct, só entrar em contato pra gente falar, né? Normalmente eu entrego uma sessão diagnóstica antes da gente começar o trabalho para a pessoa entender mais o que é a terapia sistêmica, como que funciona, como é que ela pode contribuir na vida, para eu também entender um pouquinho da história da pessoa, né? Até a gente fazer um trabalho, aquele que for mais adequado, né? E se você quiser deixar uma mensagem para essas pessoas hoje, o que você diria? Então, uma mensagem que eu trago é uma frase bem parecida, assim, a essência da frase é do Carl Jung, porque o meu inglês é maravilhoso, né, gente? É aquela questão de que até você se tornar consciente, você vai viver de forma inconsciente achando que isso tudo é destino, né? Então, acho que a gente entender para poder fazer algo diferente é o principal. Acho que essa que é a mensagem que eu quero deixar. E pra gente olhar pra gente, né? A gente prioriza tantas coisas, a gente dá jeito pra todo mundo e a gente vai só deixando a gente pra depois. E a lei 001 da vida é autopreservação. Só olhar lá na Bíblia, né? É amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como? A ti mesmo. Então, tem que olhar pra você. Gente, muito obrigada. Deixa o seu like, já segue, já se inscreve. E ó, muito obrigada. O Lady Pod fica por aqui. Beijo, beijo.